E o nosso bom dia especial vai para ele, Mauro Betting. Tudo bem, Maurão? Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, João. Bom dia, Manhã Bandeirantes. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Bom dia, torcida brasileira. Pois é, o Brasil de volta a campo num jogo oficial. Muita festa assim em Belém, pelo Neymar, pela seleção brasileira. Mas é aquela coisa, jogo de fase eliminatória de Copa do Mundo. E de volta, 18 partidas de 10 grupos. Um grupo de 10. Se classificam 6 e mais um vai para repescagem para ir para uma Copa com 48 seleções. É quase que amistoso, viu, Filipão? É verdade, né? Essa Copa aí vai todo mundo e o Brasil, que não perdeu nenhuma Copa na sua história, com certeza vai. Mas é um momento para a gente entender como vai ser essa seleção do Fernando Diniz. Se ela vai ser uma seleção pragmática, se ela vai ser uma seleção envolvente, se vai jogar pelo resultado, se vai jogar um futebol mais vistoso do que foi a era Tite, né? Eu acho que essa é a grande questão, né, Mauro? Será que Fernando Diniz vai conseguir trazer a alegria do futebol brasileiro, algo que a gente não via com o técnico Tite, que era um técnico resultadista? Também um pouco, Felipe. Eu acho que das 4 alternativas que você deu, a B e a D. Um futebol mais envolvente, mais vistoso, uma equipe mais fluida, mais solta. Mas eu gostei do trabalho do Tite. Pô, mas perdeu para a Bélgica. Perdeu num jogo que o Brasil criou muito mais chances que a seleção belga. Aliás, nenhuma outra equipe na Copa da Rússia criou tantas chances quanto a seleção brasileira, mas parou numa muralha chamada Courtois em 2 desatenções que deram nos gols belgas, inclusive um gol contra infeliz do Fernandinho. E contra a Croácia, uma equipe que havia sido vice-campeã na Copa anterior, tinha Modric de novo. O Brasil foi melhor, fez um gol espetacular com o Neymar e num momento de desatino, demos aquela bobeada, cedemos o empate e nos pênaltis aconteceu o que aconteceu. Eu acho que o ciclo do Tite foi muito bom, para não dizer ótimo, mas claro, pesado em relação àqueles resultados. É um momento que a gente precisa entender o Tite, o próprio Diniz, que hoje estreia em Belém, até o Dunga, antes dele, aí indo um pouquinho além no caso, aquém, né? Voltando. Filipão, Mano Menezes, desde que o Neymar, o próprio Neymar, estreou lá em agosto de 2010 contra os Estados Unidos. É uma fase, não diria que terrível, muito forte, mas é uma fase de menos talentos brasileiros e mais seleções que jogam bola, Felipe. No sentido de que ainda existem bobos do futebol, nós da imprensa esportiva, porque é só pegar o próprio recorte de mundiais, Felipe, desde 1930 e partindo do Penta em 2002, para não botar tanto no tempo, é Brasil em 2, é Itália em 6, Espanha em 10, Alemanha em 14, França em 18 e agora a Argentina no Catar em 22. Nunca na história dos mundiais tivemos uma rotatividade tão grande, né? Ou seja, e campeões que não se repetem. Então o futebol melhorou. A França, desde o final dos anos 90, já é uma força, aliás, já era nos anos 80. A Alemanha vai e volta, a Espanha se consolidou como uma equipe campeã do mundo, a própria Holanda chegou em 2010, seleções fortíssimas como uma tetracampeã Itália, mas por deméritos dela, nem nas últimas 2 Copas chegou, e olha que na última, menos de um ano antes, havia ganhado sua segunda Eurocopa na Inglaterra. Então, assim, o futebol hoje está mais nivelado. Talvez não o melhor nível em termos de seleção, até porque algo que a gente viu no Catar, que a gente acompanhou tudo aqui pela Rádio Bandeirantes, as seleções tiveram o quê? 10 dias, nem isso para se preparar. Cada vez menos se tem tempo. A maior seleção da história das Copas, o Brasil de 70, aquele time ficou 122 dias reunidos. Teve, é fato, uma troca de comando entre João Saldanha e Zagallo, mas era uma seleção absolutamente espetacular, a maior do Brasil, a maior de todas as Copas, a de 70 no México, para TV, porque ficou 122 dias reunido. Nenhum time hoje consegue ficar tanto tempo reunido, até pela parada exigida e eu acho obrigatória do futebol brasileiro com data FIFA. Então o nível vai ser complicado, mas eu estou contigo, Felipe, nesse sentido. Vai ser um Brasil mais vistoso, um Brasil mais propositivo, com uma maior dinâmica, o que não significa dizer que seja o Diniz muito melhor que o Tite. Eu acho que ainda não é e não sei se será. São propostas de jogo diferentes, mas eu acho que para esse jogo, sobretudo pela fragilidade da Bolívia e da torcida brasileira em Belém, sempre uma das capitais brasileiras com maior paixão pelo futebol e que desde 2011 não recebia a seleção brasileira, a gente vai ter hoje uma boa vitória e o Brasil tem tudo para ganhar o troféu Água de Salsicha, que é ser de novo campeão das eliminatórias para uma Copa do Mundo. Ô, Maurão, tem uma pergunta pra você, a pergunta de leigo, porque eu não entendo muito de futebol, acompanho assim por Também cima. não. Então,
Exatamente. Mas a seleção que me marcou foi aquela de 2002, né, onde a gente acordava de manhã para assistir os jogos e tal. Era uma delícia. Então, enfim, quando a gente foi campeão, eu achei que todo ano o Brasil ia ser campeão. E meu pai mesmo me falou assim: João, se acostuma a não ver o Brasil sendo campeão. E eu, assim, por ficar maravilhado com o Roberto Carlos, com o Ronaldo, enfim, aquela seleção era realmente maravilhosa, torcia mais para a seleção do que pro meu próprio time, né? E acabei levando isso por um tempo. Só que depois, né, de um período passando, eu vi que eles começavam a convocar muito mais jogadores de fora do que daqui. E eu, como não não acompanho futebol, e acredito que esse seja o caso da maioria das pessoas, não sentia mais interesse em ver os jogadores que eu não conhecia, que eu não via, às vezes que mal falavam português, né, que não passavam pelos clubes brasileiros. E isso acho que distanciou não só eu, como grande parte dos torcedores da seleção brasileira. Então, às vezes, eu não sei se essa pergunta é muito louca, mas assim, não vale mais a pena chamar jogadores do Brasil que façam com que a torcida apoie esses jogadores e mesmo que eles sejam tecnicamente piores, né, do que chamar jogadores assim badalados, mas que, enfim, estejam fora do Brasil, que às vezes esses jogadores que jogam um pouco pior têm até mais motivação, né, porque a gente vê um cara que nunca mal ficou aqui no Brasil, né, jogando às vezes na seleção, não tem aquela empatia, aquele contato. Enfim, queria saber o que você acha disso, assim, se às vezes vale mais a pena criar uma seleção tecnicamente um pouquinho pior, mas que tenha um grupo, uma união, assim, que tenha o apoio da torcida. Ô, João, essa questão é interessante que desde o final dos anos 90 se faz no Brasil. Quando o mercado italiano foi reaberto a jogadores de fora, porque a Itália ficou fechada de 66 a 80 depois do fiasco na Copa da Inglaterra de 66, então não se comprava mais estrangeiro. Na Espanha, por exemplo, só podiam 2. Na Inglaterra, até por conta do Ministério do Interior, da lei do Working Permit, era muito difícil um jogador de fora da Inglaterra, mesmo da Europa, atuar no futebol inglês. Mas isso a partir de 1980 na Itália começou a mudar e sobretudo a partir da Lei Bosman, que em 1995 liberou a presença de jogadores da comunidade europeia por todo o continente e a presença de 3 jogadores extracomunitários, a coisa virou, inclusive para o Mundial de Clubes, dificilmente você tem um campeão da América do Sul. O último foi o Corinthians quando bicampeão em 2012. É uma discussão, João, que se tem há muito tempo e eu pelo menos, sou totalmente contrário. A última vez que se tentou esse movimento foi quando o Leão treinou o Brasil em 2001, num jogo aqui no Morumbi, em São Paulo, contra a seleção do Peru. O Brasil empatou por 1-1 só, naquela fase terrível das eliminatórias para o próprio Penta, quando o Brasil teve 4 treinadores que em 18 jogos convocaram 104 jogadores naquela bagunça da CBF, que não está muito diferente em termos de bagunça para os dias de hoje, e o Brasil não se achou até se achar 100% em 2002. E até interessante isso que você colocou, João, porque exatamente em 2002 foi a última Copa que o Brasil teve uma maioria de atletas atuando no futebol brasileiro. Dos 23 convocados pelo Filipão, 12 jogavam no Brasil e 11, claro, fora do país. Mas não vou dizer que foi por isso que o Brasil foi penta, até porque a base hoje não tem jeito. São jogadores como o Vinícius Júnior, que com 2 jogos já estava vendido para o Real Madrid, o Endrick, com um pouco mais de 2 jogos como profissional, já estava também vendido para o Real Madrid, claro que só vai no meio do ano que vem. Então, assim, não tem como você formar uma base brasileira, porque esse pessoal vai para fora. E eu acho que, não só para o Brasil, mas a qualquer momento de qualquer seleção, os melhores têm que ir independente de onde eles estão. E entendo também que quando você vai para a Europa, você pode até perder um elo com o torcedor. A seleção também, por isso, falta uma maior identidade. Você tem total razão, João. Mas se você começar, digamos, rebaixar um nível para uma seleção que já não ganha uma Copa desde 2002, vai ser complicado. E até dentro disso que você colocou, é uma coisa que eu defendo muito e que parte da imprensa não, e eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho. Muito se coloca que o Brasil, sim, é o maior vencedor, por óbvio, 5 títulos. Das 22 Copas, participou de todas elas, é a única seleção possível, mas a gente está num clima de mau humor de seleção brasileira, que muita gente que eu respeito, né, fala, pô, o Brasil ganhou 5, mas perdeu 17. Gente, não é futebol assim, a vida não é assim. Pô, você ganhar uma Copa do Mundo já não é fácil. Ganhar 5, o seu maior campeão, é mais complicado. Disputar todos os mundiais é um feito gigantesco. Agora você falar que o Brasil perdeu 17 e ganhou 5, não dá. Que nem, pô, sei lá, a gente ganha um prêmio, para pegar o nosso caso, ganha um prêmio de imprensa, legal, ganhei 1, mas perdi, sei lá, 20, não vai ter mérito? Claro que não. Né? Então, eu entendo tua pergunta, já se discute isso desde o final dos anos 80, aliás, nem dos anos 90, desde o final dos anos 80, mas eu acho que não é o caminho, não. Os melhores jogam no Brasil, jogam na Europa, jogam em Plutão, têm que ser convocados pelo Diniz. Mauro Betting, olha, tem uma questão que eu acho que vem chamando a atenção em relação ao Neymar, né? Que não estreou pelo Al Hilal, mas pode jogar pela seleção brasileira hoje.
E eu queria que você falasse sobre a importância do Neymar para esse ciclo da Copa do Mundo e a importância da seleção brasileira para o Neymar jogar talvez em alto nível. Porque a seleção brasileira é uma vitrine maior do que o time dele, o Al Hilal, eu acredito. Porque quando ele estava no Paris Saint-Germain, ainda estava jogando a Champions League e tal, uma vitrine muito grande. Agora, na Arábia Saudita, talvez a vitrine diminuiu, mas a seleção brasileira continua sendo uma grande vitrine. Qual seria a importância do Brasil para o Neymar e do Neymar para o Brasil, Mauro Betting? Grande questão, Felipe. Claro que a gente vai acompanhar aqui na Band, inclusive o Sauditão já estamos acompanhando, mas é outro nível, né? Não dá para comparar com o francês, como o próprio francês não se compara com o campeonato onde ele jogava até 17, que era o espanhol pelo Barcelona. Pelo pique que ele está, pela vontade que ele sempre teve desde menino de servir a seleção brasileira e jogar o futebol espetacular que ele tem e pode e deve jogar mais, ele faz muito bem a seleção, faz muito bem ao grupo. Desde que convocado a primeira vez, eu falei lá em agosto de 10, na estreia do Mano Menezes, ele é um cara muito querido pelo grupo, muito respeitado pelos atletas, independente da idade. Isso é uma coisa muito legal do Neymar. Todo mundo gosta dele, todo mundo o tem como referência. É fundamental que se tenha essa experiência. Comentei outro dia aqui também, e comento há muito tempo, não houve na história da seleção brasileira, desde a década de 30, desde Domingos da Guia e Leônidas da Silva, um jogador que esteve, entre aspas, tão sozinho de talentos como o Neymar. Claro que tem um volante espetacular histórico como Casemiro, tem um zagueiraço como o Thiago Silva, tem agora um Vinícius Júnior, teve há uns anos atrás o Felipe Coutinho, mas ninguém no nível estratosférico do Neymar. Principalmente do meio para frente, o Brasil sempre teve Pelé e Garrincha, não precisa nem citar tantas duplas, e mais do que duplas, quintetos, septetos, sei lá. O Neymar não, está sozinho. E pela vontade que ele tem de ganhar, enfim, uma Copa, que claro, ele ainda não conquistou, ele vai para o jogo. Como, aliás, a gente comentou ontem na Rádio Bandeirantes, na narração do grande Rogério Assis, o Canhão, a vitória da estreia da Argentina em Nunes, 1-0 sobre o Equador, um gol espetacular de falta do Messi. São momentos diferentes, aliás, carreiras diferentes, e o Messi, para mim, é o maior jogador de futebol deste mundo, porque Pelé é de outro. Maradona jogou mais bola que o Messi, mas o Messi joga mais futebol que o Maradona. O pique do Maradona, do Messi, mesmo jogando na Liga Norte-Americana, é muito legal. Eu acho que até o exemplo do Messi, mais uma vez, vai inspirar o Neymar para que agora, na Arábia Saudita, ele possa manter. Então, a seleção brasileira, é claro que é fundamental para o Neymar, como entendo que o Neymar ainda é fundamental para a seleção brasileira, até pelos números. O Neymar vai superar o Pelé em gols oficiais e possivelmente na somatória de todos os gols com a camisa da seleção. A seleção que teve Ronaldo, que teve Romário, que teve Zico e que tem Pelé, o cara, seu maior artilheiro, tem que respeitar e muito, para não dizer admirar mesmo o garoto Ney, já não tão garoto assim. Muito bem, Mauro Betting, muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Hoje às 9h45, Brasil e Bolívia, estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, né? Falar assim porque é eliminatórias da Copa do Mundo, mas já é um campeonato oficial e já estreia ali nas eliminatórias para a Copa do Mundo, a próxima, dos Estados Unidos, México e Canadá. Valeu, Maurão! Abraço a você, Felipe João e a galera da Rádio Bandeirantes. Uma ótima estreia hoje com Ulisses Costa na narração da Bandeirantes.